Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos, bem-vindas para a celebração deste culto do Dia do Senhor. Nós nos alegramos em recebermos todos aqui nesta manhã do Santo Domingo. Também aqueles que nos acompanham pela internet, pela rede social da igreja. Nós também os acolhemos com alegria nesta celebração e desejamos que a paz de Cristo esteja também com você e com a sua família aí onde você se encontra. Vamos ficar em pé, em adoração a Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Cantemos o hino indicado. Refletir nessas palavras e vamos buscar a Deus em oração silenciosa. Vamos colocar diante de Deus a nossa situação e buscar nele o perdão para as nossas vidas, a luz para o nosso caminho, a direção para os nossos caminhos. Oremos.
libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvemos ao Senhor pelo seu grande amor, pela salvação, pelo perdão que Ele oferece a nós em Cristo Jesus. Nós vamos louvar a Deus com o cântico do hino 66. Vamos ficar em pé. Nós agradecemos a Deus sempre que há crianças na igreja. Elas são bênção, elas dão alegria, elas trazem esperança para a nossa comunidade. Aqui estão a igreja do presente e do futuro. Futuros pastores, por que não? Presbíteros, diáconos, diaconisas, presbíteras, pastoras, professores, professoras de escola dominical, músicos, regentes de coral. Aqui, no meio destas crianças estão aqueles que vão conduzir a vida da igreja no futuro. Então nós vamos agradecer ao Senhor, pedir a bênção de Deus sobre a vida deles em oração. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecidos por esta manhã feliz, quando nos reunimos como comunidade de fé, como família, irmãos e irmãs em Jesus Cristo.
E de forma especial, nós te agradecemos agora pela vida, pela presença, pelos dons, pela energia, pela simplicidade destas crianças. Ah, Senhor, como elas dão alegria, como elas trazem esperança para nós. Nós pedimos, Senhor, que a Tua bênção não se afaste da vida de cada uma das nossas crianças, estas que estão aqui e aquelas que hoje, por algum motivo, não puderam ver. Que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada uma delas, sobre a sua família, que elas cresçam, se desenvolvam, que elas cresçam, Senhor, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente, que elas cresçam no conhecimento da Tua palavra, na amizade com o Senhor Jesus. Ó Deus, aqui o presente e o futuro da Tua igreja. Abençoa-nos na vida destas crianças, Senhor. Nós oramos agradecidos, pedindo estas coisas em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. As nossas crianças ontem entoaram um cântico e me disseram que elas vão repetir, né? Elas vão cantar de novo o cântico que elas cantaram ontem. Então, a Rosa vai nos ajudar aí com a música e nós, inspirados aqui, conduzidos pelas crianças, podemos cantar junto também. A oração por iluminação hoje será cantada e nós convidamos então os irmãos a cantarem esse hino nosso Deus. Alleluia.
Livro do Gênesis, capítulo 22. Faremos a leitura do verso 1 até o 14. Deus prova a Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, para a leitura dos salmos. Faremos de forma alternada. No Salmo de número 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será que sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim
coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. A leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Leremos no capítulo 10, do versículo 40 até o versículo 42. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 40 até o 42. Depois da leitura, cantaremos a primeira estrofe e o coro do hino 107. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é o meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Palavras de salvação. Graças a Deus. Acabamos de ler no Evangelho de Mateus fala sobre a importância da hospitalidade, da boa acolhida, da generosidade. A ação que está em destaque nesse texto é a ação de receber, acolher. Não sei se repararam, se não repararam, reparem agora o verbo receber, nesse pequeno trecho de apenas 3 versículos, 40, 41 e 42. O verbo receber, ele aparece citado 8 vezes, em 3 versículos. 8 vezes nós contamos aí o verbo receber. Não há dúvida de que é sobre isso, sobre acolhimento, sobre hospitalidade, que Jesus está ensinando aos seus discípulos aqui nesse texto. Antes mesmo de olharmos mais atentamente esse trecho do Evangelho de Mateus, vale a pena pensarmos aqui um pouquinho sobre esse tema, o tema da hospitalidade na Bíblia. Acolher o estrangeiro, receber o hóspede, ser hospitaleiro é algo importante nas páginas da Sagrada Escritura.
O tema da hospitalidade aparece desde o início, desde o Gênesis. Podemos nos lembrar de Abraão, protótipo do bom anfitrião, recebendo em sua tenda 3 homens misteriosos. Abraão logo percebeu que era o próprio Deus quem o visitava na pessoa, na figura daqueles 3 visitantes. Ofereceu, portanto, àqueles homens sombra, água, pão, carne coalhada, leite, um verdadeiro banquete para os padrões daquela época. O Senhor visitar Abraão naquela oportunidade para comunicar o nascimento do seu filho Isaque. Não podemos esquecer que o próprio povo de Israel, foi estrangeiro em terra estranha, no Egito. Ali, escravizado, maltratado por Faraó, o dono da terra. Ali Israel clamou ao Senhor e foi libertado por Deus. O Senhor retirou o seu povo do Egito pelas mãos de Moisés. Começava então para esse povo a fase peregrina da sua história, sem terra, sem teto. Israel caminhou como estrangeiro por longos 40 anos pelo deserto, até chegar em Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão. Essa experiência pela qual passaram os israelitas deveria sensibilizá-los para a hospitalidade. Eles mesmos foram estrangeiros e hóspedes em situação difícil. Por isso mesmo, deviam aprender a ser generosos com os viajantes, com os peregrinos, com os estrangeiros, com os visitantes em geral. O salmo mais conhecido da Bíblia, qual é mesmo? O 23. O salmo mais conhecido da Bíblia imortalizou a imagem de Deus como pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No entanto, na segunda parte do salmo, não é a imagem do pastor que está em evidência, mas sim a figura do anfitrião, o dono da casa. Deus é como um anfitrião generoso, que prepara uma mesa farta para o seu hóspede querido. Os inimigos, os adversários desse hóspede especial, ficam de longe, não podem entrar na casa, ficam espiando de longe, observando o banquete, e nada podem fazer contra aquele hóspede que na casa do bom hospedeiro está seguro. Ali na casa, o hospedeiro recebe o seu visitante com todo cuidado, unge a sua cabeça com óleo perfumado, oferece ao hóspede um cálice transbordante, cobre-o de bondade e de misericórdia. Assim é Deus para conosco, não apenas um bom pastor, mas também um generoso anfitrião. Jesus mesmo, por vezes, foi esse peregrino errante, esse estrangeiro, esse visitante, ora acolhido como hóspede de honra na casa de pessoas importantes, ou mesmo de pessoas humildes, ora repelido, expulso como hóspede indesejado.
Jesus não teve lugar para nascer, não havia vagas para Maria e José em hospedaria alguma em Belém da Judéia. Jesus nasceu entre os animais, por faltar para ele um espaço entre os seres humanos. É verdade que Jesus foi bem acolhido na casa de algumas pessoas. Por exemplo, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus sempre foi bem recebido naquela casa. Mas também, como exemplo, ele não foi tão bem acolhido assim na casa de Simão, o fariseu. Esse Simão, tão religioso, não deu a Jesus água para lavar seus pés, ao passo que a mulher pecadora que interrompeu o jantar lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Esse Simão fariseu não deu a Jesus o beijo da paz, o beijo de irmão, ao passo que a mulher pecadora beijava-lhe os pés. Esse Simão religioso não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, ao passo que a mulher pecadora derramou bálsamo perfumado sobre os pés de Jesus. Assim, irmãos e irmãs, assim foi a vida de Jesus, acolhido por poucos, rejeitado por muitos. De toda forma, o Senhor Jesus ensinou aos seus seguidores a importância da hospitalidade. Foi Ele mesmo quem disse que no dia do juízo separará as ovelhas dos cabritos. As ovelhas Ele as colocará à sua direita e para elas dirigirá a palavra. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Esse ensino de Jesus chegou até a igreja primitiva, de tal maneira que, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, nós lemos assim, lá no capítulo 12, verso 13: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Na primeira carta a Timóteo, Paulo escreve sobre o bom líder cristão. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. E aí continua a lista de virtudes. Lá na carta aos Hebreus também está registrado: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos na sua casa. Lá no último livro da Bíblia, vejam que vamos do Gênesis ao Apocalipse. No último livro da Bíblia constam as palavras do Senhor Jesus, o Senhor glorificado, lá na carta à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se abrirem a porta, eu entrarei na sua casa.
Jesus deseja que tenhamos sempre um coração generoso, hospitaleiro, pronto para abrir a porta e acolher quem está batendo do lado de fora. Diante disso, irmãos e irmãs, não há outra saída para aqueles que se denominam cristãos. A hospitalidade deve ser uma característica da sua personalidade, da sua vida. Ou são hospitaleiros ou não são cristãos. Ou são acolhedores ou não são cristãos. Ou recebem bem os outros ou não são cristãos. É disso que trata também o pequeno trecho que lemos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, os versículos 40 ao 42. Esse trecho, ele é a parte final do capítulo 10, de um longo discurso de Jesus no Evangelho, discurso sobre a missão dos apóstolos, o seu trabalho missionário evangelístico no mundo. No início do capítulo 10, nós vemos que Jesus escolhe 12 apóstolos para a missão de evangelizar. Em seguida, passa para eles uma série de instruções sobre como eles devem cumprir essa missão. E Jesus os adverte sobre os perigos, sobre as dificuldades que eles enfrentarão na caminhada cristã. Jesus também os estimula, prometendo a cada um deles a companhia e a providência divinas. E por fim, Jesus encerra o discurso com essas palavras que nós lemos há pouco: quem recebe vocês é a mim que recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, quem der de beber a um destes pequeninos, por ser ele meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Receber o discípulo de Jesus, receber o missionário de Jesus, receber o apóstolo de Jesus é o mesmo que receber o próprio Jesus. Quem recebe o seguidor de Jesus, recebe a Jesus que o enviou. O tratamento dado ao enviado deve ser compreendido como tratamento oferecido ao próprio Senhor que o enviou. Os discípulos de Jesus são representantes do próprio Jesus e por isso devem ser bem recebidos, bem tratados. Nas palavras do Senhor Jesus, quem recebe bem a um profeta, por ser ele profeta, receberá a mesma recompensa que o profeta receberá. Quem recebe bem ao homem justo, à pessoa boa, por ser ele justo, por ser ele uma pessoa boa, este receberá de Deus a mesma recompensa, terá parte na mesma herança preparada para o homem justo, para o homem bom. Jesus deixa claro que o profeta, o homem justo, a pessoa boa, são hóspedes de honra, devem ser tratados de maneira especial. Mas o Senhor não se restringe às figuras ilustres do profeta ou do homem justo,
ele vai além. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, para quem? Para um destes meus pequeninos, de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa. Os pequeninos a quem Jesus se refere neste capítulo 10 do Evangelho são os seus apóstolos, os pregadores do reino de Deus. Contudo, certamente nós podemos ampliar essa mensagem para todos aqueles a quem Jesus considera pequeninos. Na verdade, tratam-se de todos os seguidores de Jesus, todos aqueles a quem Deus ama. Jesus se identifica com os pequeninos. Naquele mesmo discurso sobre o julgamento final, lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus responde àqueles que perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Quando? Olha, não é preciso muita coisa para agradar a Deus. Um copo de água fria, oferecido com um coração sincero e hospitaleiro, já é suficiente. Sempre que vocês deram a um dos meus pequeninos um copo de água fria, com um coração sincero, amoroso, generoso, hospitaleiro, era para mim que vocês estavam dando. O mundo em que vivemos é um mundo embrutecido, mundo desalmado, mundo doente, o individualismo exacerbado, a competição alucinada, o egoísmo doentio, a idolatria do dinheiro, tudo isso e muito mais vai minando, destruindo as reservas de bondade, de gentileza, de ternura, de carinho, de cordialidade, de amor que existem dentro de cada um de nós. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Não fomos criados para a brutalidade, mas para o amor. Não fomos criados para o individualismo, mas para a comunhão. Não fomos criados para a rispidez, mas para a gentileza. Não fomos criados para a violência, mas para a ternura. Não fomos criados para a discórdia, mas para a cordialidade. Não fomos criados para a desagregação, mas para a fraternidade. Não fomos criados para a insensibilidade, mas para a compaixão. Conta-se, era uma vez um menino muito pobre, mas também muito crente. Apesar de trabalhar para ajudar em casa, ele não tinha sapatos, sua roupa era remendada, a alimentação em casa era escassa. No entanto, era um menino alegre, prestativo até.
Certo dia na escola, a professora quis experimentar a profundidade dos sentimentos religiosos daquele pequeno e lhe perguntou: menino, você acredita que Jesus o ama? Você acredita que Ele é todo poderoso e pode fazer tudo o que quiser? O menino respondeu afirmativamente, sem titubear, ao que a professora concluiu: então ele não deve amar muito você, pois se ele fosse realmente bom, se ele fosse de verdade seu amigo, ele lhe daria um par de sapatos, melhores roupas, mais alimento. E o menino ficou pensando por alguns instantes, pensativo, mas não demorou para responder à sua professora: eu sei que Jesus encarregou alguém de fazer justamente isso para mim, me dar sapatos, roupas e alimentos. Mas, por certo, esse alguém esqueceu-se de fazê-lo. Amor, afeto, ternura, gentileza, compaixão, doação, serviço, hospitalidade, tudo isso é o que se exige de todo aquele que se chama cristão. Tudo isso deve ser exigido a todos aqueles que são os pequeninos de Deus neste mundo. Um copo de água fria, oferecido de todo o coração, ofertado com amor, já é prova suficiente da hospitalidade que Deus espera ver concretizada na vida de cada um de nós. Cada um de nós. A recompensa para essa hospitalidade exigida pelo Senhor Jesus, a recompensa é nada mais, nada menos do que a vida eterna. A vida eterna. Viver para sempre junto ao coração amoroso e hospitaleiro de Deus. Um copo de água fria. Que o Senhor assim nos ajude. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos afirmar a nossa fé. Todos juntos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
nesta hora, em resposta à palavra de Deus que foi lida, meditada, proclamada, nós vamos responder com o ministério de intercessão da igreja. A igreja tem a missão de orar pelo mundo, orar pelos aflitos, orar pelo país, orar pelas autoridades, orar pelos doentes, orar pelos enlutados, orar por aqueles que estão sem esperança, orar por ela mesma, igreja, pela sua missão no mundo. Então nós vamos reservar esse momento para oração de intercessão e de súplica. Nós temos aqui no nosso informativo uma lista grande de pedidos de oração, a maior parte por motivo de enfermidade. Não vamos esquecer, irmãos e irmãs, de orar por esses pedidos, por esses nomes, por essas vidas. Eu abro aqui o espaço, se algum irmão ou irmã traz consigo nesta manhã algum pedido especial de oração, alguma súplica ou alguma intercessão em especial, esse é o momento para trazer ao conhecimento da igreja e nós vamos orar. Eu gostaria que orasse pelo meu vizinho, ele chama Borges, né? Ele chama ele de Borges. E ele está enfrentando uma doença degenerativa. Ele foi um promotor público, sempre usou oratória e agora está afetando a parte de linguagem, não consegue mais articular a palavra, a parte de andar, né? Então que Deus esteja ali, tocando no seu coração. E como foi a palavra da manhã, né? O período de doença, que ele possa ter a confiança em Deus, que isso vai passar, né? E a gente sabe, a idade vai chegando, né? E que ele possa segurar na mão de Deus. No momento de doença, vamos segurar na mão de Deus, porque Deus sabe o melhor para ele. E também, eu gostaria que os irmãos também estivessem em oração pelo Bolsonaro. E a gente sabe tudo que aconteceu essa semana, que Deus esteja ali tocando na sua mente, que isso tem um propósito na vida dele, passar por toda essa perseguição, mas no final Deus vai dar a vitória. Mas ele que seja resiliente, suporte tudo isso segurando na mão de Deus, porque Deus vai dar o melhor resultado para o nosso Brasil. Vamos orar. Sim. Meu nome é Elias, eu moro muito tempo aqui, operei uma operação, saí de casa agora um pouco. E passando pela igreja, sei que Deus está aqui, entrei aqui. Ora comigo depois, se quiser orar fora. Vamos orar por você, Elias. Que bom que você veio. Operação aqui na Diego. Vamos orar por você e por sua família. Juliana Fernandes, missão desde ontem, uma viagem de 15 dias de férias. Foi bem abençoado. Amém. Vamos orar. Nós iniciamos tempo de férias, período de viagens. Vamos orar pelos nossos irmãos, familiares, que nesse mês, no decorrer desse mês, estarão em férias. Pela família do presbítero Walter. Vamos orar pelos corações enlutados, a Helena, a Mariana, a Bruna, a igreja, A igreja, o presbitério bandeirante que ficou órfão do seu companheiro, do seu líder, do seu presidente. Vamos orar pela família e pelos irmãos. Por alguns instantes, em silêncio, vamos elevar a Deus o nosso coração, a nossa mente, todos esses motivos que foram apresentados.
Pai bondoso, Deus de graça, de misericórdia e de poder. Tu já escutaste, Senhor, todos os pedidos, todos os motivos que foram aqui apresentados nesta manhã. Nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, ovelhas da tua mão. E sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, de acordo com a tua vontade soberana, o Senhor nos atende. Santo e eterno Deus, tudo aquilo que foi apresentado, tudo aquilo que foi pedido com confiança e com esperança, nós encomendamos ao teu coração hospitaleiro, coração amoroso, coração aberto para nós, pecadores. Tem misericórdia de nós. Atende a nossa prece nesta manhã, em tudo aquilo que foi pedido, de acordo com a tua vontade. Senhor, de forma especial, particular, nós oramos por este irmão, o Neemias, que entrou aqui no templo, passando em frente à igreja, sentiu-se desejoso de entrar, confiando no teu amor, no teu poder, sentindo-se necessitado. Nós te damos graças pela vida do Neemias. Oramos agora por ele, na sua necessidade, naquilo que ele mais precisa. Pedimos, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre a vida do Neemias, da sua família, das suas filhas, as quais ele mencionou aqui. Nós não o conhecemos, ó Deus, mas tu o conheces bem. Tu sabes de tudo aquilo que ele mais precisa nesta hora. Tu sabes, ó Deus, das suas necessidades com relação à sua saúde física, emocional, espiritual, todas as dimensões da sua vida. Que o teu Santo Espírito, Senhor, faça morada no coração, na mente, na vida, na casa, na família do Neemias, para que ele se sinta renovado, cheio de força, de fé e de esperança, e ao sair daqui, saia satisfeito, saia transformado, saia na tua companhia, sentindo a tua presença. É a nossa oração, com gratidão, com fé e com esperança, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nesta hora, nós vamos consagrar a nossa vida, vamos consagrar as nossas ofertas, vamos consagrar as doações para a aquisição das cestas básicas, vamos consagrar os produtos que formarão os kits de higiene que são doados às famílias carentes atendidas pela igreja. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Aqueles que já transferiram as suas ofertas materiais, os seus dízimos na conta bancária da igreja, esse é o momento de dedicar ao Senhor. Aqueles que ainda não fizeram e que desejam fazer hoje, trazendo à frente no gasofilácio, essa é a oportunidade também de fazer essa consagração. Eu quero lembrar os irmãos e as irmãs que hoje é o primeiro domingo do mês de julho, mês especial para nós. É o mês em que nós realizamos a tradicional coleta especial do 31 de julho.
é tradição aqui na nossa igreja, na nossa denominação, é o mês do aniversário da igreja. Então, o Conselho da Igreja, como faz todos os anos, estabeleceu um alvo de arrecadação especial para esse mês de julho e nós convidamos todos os irmãos e irmãs para que participem, para que tragam uma oferta especial, extraordinária, de gratidão a Deus pela existência da nossa igreja no decorrer de todo este mês. E nós vamos consagrar essa arrecadação, essa coleta especial no último domingo, na celebração dos 120 anos da nossa denominação, último domingo de julho, culto especial pela passagem do 31 de julho, deste ano de 2023. Então, esse é um mês muito especial para nós e nós convidamos a igreja para que participe com alegria, com gratidão e que traga também a oferta especial, a oferta extraordinária, para além da oferta corriqueira que nós trazemos, uma oferta de gratidão, uma oferta extraordinária. Nós convidamos a todos para que participem no decorrer desse mês. Nós vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 247, da primeira até a quarta estrofes. Enquanto cantamos, oferecemos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração. Depois das 4 primeiras estrofes, nós vamos orar e depois da oração cantamos a última estrofe do hino. Consagração das ofertas, mas também de gratidão a Deus. Eu gostaria de saber se existe algum motivo especial de gratidão hoje, aqui no meio do povo de Deus. Alguém traz algum motivo especial de agradecimento? Sim? Pelos meus 83 anos completados sexta-feira. Graças a Deus. Que Deus abençoe na passagem de mais um aniversário de nascimento. Eu aproveito para colocar os nossos aniversariantes desta semana. Hoje mesmo, a Cláudia Oliveira, dia 7, o William Marinelli, dia 8, o presbítero Fábio Marinelli. Vamos dar graças ao Deus da vida pela passagem desses aniversários.
Mais algum motivo especial de gratidão? Eu quero agradecer, porque eu sei que essa igreja orou por mim num momento bem crítico eu estava, e graças a Deus, com o presente divino, estou aqui hoje. Graças a Então, Deus. só tenho que agradecer. Louvado seja Deus pela igreja, né? A família da fé que ora por nós. Mais alguém? Eu quero agradecer pelo meu trabalho, porque não tem sido fácil trabalhar ali com pessoas doentes, é difícil, é penoso, mas a gente sabe que a mão de Deus tem nos sustentado para ser luz no meio da enfermidade, para levar a palavra de amor a quem está precisando, porque é difícil, irmão, a gente lidar com os doentes, lidar com as famílias que não têm Deus, porque o momento de doença é momento de chegar a Deus, e quem não tem Deus fica revoltado. Então, que Deus me use onde eu estiver, uma palavra de amor, uma palavra de afeto. Amém. Gratidão pela confraternização, o momento de comunhão que nós tivemos aqui ontem foi tão bom, né? Estar com a igreja, estar com os amigos, com os irmãos em Cristo. Vamos agradecer ao Senhor. Eu vou pedir ao presbítero João que faça essa oração de gratidão a Deus e de dedicação das ofertas que foram apresentadas pelo povo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua casa para Te prestar, Pai, este culto em adoração ao Teu nome. Nesse instante do culto, nós queremos Te louvar pelas ofertas que foram depositadas, que foram trazidas para a Tua casa, e abençoá-la, Pai, para que essas ofertas cresçam, multipliquem-se e sirvam para o bem desta comunidade. Abençoa-nos nesse sentido. E eu quero agora também, Senhor, Te louvar pelos aniversariantes que fizeram aniversário nesses dias ou que vão fazer nessa próxima semana. Eu quero Te pedir, ó Pai, que Tu olhes para esses irmãos e irmãs e abençoe-os grandemente na sua saúde, na sua vida, no seu crescimento espiritual. Quero Te pedir, ó Pai, para que Tu abençoes esta casa, esta igreja e todos os irmãos que aqui estão presentes. Eu quero agradecer, ó Pai, por todas as bênçãos que foram aqui mencionadas, que Tu derramaste, ó Pai, para esses irmãos, e que essas bênçãos, ó Pai, possam tornar suas vidas bastante alegres e que possam, ó Pai, que possa o Senhor agradecer na sua vida, na sua saúde, no seu caminho, em nome de Jesus. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar a última estrofe. Thank you.
Irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual que Ele mesmo preparou para nós nesta manhã. A mesa é do Senhor, o convite é dele também para cada um de nós. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com a Igreja, todos os que se sentem carentes da graça, do amor de Deus, todos estes são chamados, são convidados, são bem-vindos para tomarem assento ao redor da mesa da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos proceder como o Senhor Jesus procedeu naquela última Páscoa com os seus discípulos, antes de partir o pão, antes de distribuir o cálice. O Senhor Jesus rendeu graças ao Pai. Ele abençoou os alimentos e depois disso ele partiu o pão, distribuiu o cálice e eles tomaram daquela comunhão. Assim também nós faremos nesta hora. Mais uma vez, nós vamos curvar as nossas cabeças em oração. Graças te damos, Santo e Eterno Deus. Tu és o Senhor, Deus soberano. Tu és o Senhor da Igreja. Nós te louvamos agradecidos, porque na tua bondade, no teu grande amor, tu nos chamaste, tu nos convidaste, tu nos incluíste na comunhão do teu povo, ainda que sejamos pecadores, falhos, imperfeitos. Para nós, o Senhor dirige a palavra, nos chama, nos vocaciona, nos convida para fazermos parte da tua igreja, assentarmos ao redor da tua palavra e também tomarmos assento à mesa da comunhão, à mesa da ceia do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, agradecidos por este grande privilégio. Agora, Senhor, de forma especial, nós te agradecemos pela dádiva do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós te louvamos porque Ele nasceu entre nós, Ele viveu entre nós, Ele nos ensinou a maneira certa de viver. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Na cruz entregou o seu corpo e derramou o seu precioso sangue para a remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor Jesus não apenas morreu na cruz, Ele também desceu à mansão dos mortos, Ele foi sepultado, santificando assim todas as sepulturas. Mas não apenas isto, Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, dando a cada um de nós, trazendo para nós a esperança da ressurreição e da vida eterna. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu Filho, ressuscitado, glorificado, subiu ao céu, abriu para nós a porta do céu, e Ele está à tua direita, ó Senhor, intercedendo por nós. Ele há de vir em poder, em grande glória, para instaurar plenamente o seu reino de paz, de justiça, de fraternidade, quando há de julgar os vivos e os mortos, reino eterno, que a tua palavra proclama e que esta mesa também, de forma bonita e tão significativa, anuncia. Ó Senhor,
Agora, dá-nos o Teu Santo Espírito, para que, por meio do Teu Espírito, tenhamos os nossos corações elevados à altura, na presença de Jesus Cristo, e que pela ação do Teu Espírito este pão seja mais do que massa, este cálice seja mais do que bebida, sejam para nós o alimento espiritual, a presença viva, real, verdadeira de Jesus Cristo na nossa vida. E ao comermos deste pão e ao bebermos deste cálice, tenhamos participação na comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Toda honra, louvor, toda glória te sejam dados, ó Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo e pela mediação de Cristo, o nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças como fizemos agora. Então, ele partiu o pão e, tendo partido, ele distribuiu, deu aos seus amigos, os seus discípulos, e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, comam dele todos, façam isto em memória de mim. De igual modo, depois de haverem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele partilhou deste cálice com os seus amigos, os seus discípulos, e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos vocês. Façam isto em minha memória, todas as vezes que dele beberem. Nós cantaremos nesta hora o hino 264. Enquanto cantamos, a presbítera, o presbítero da igreja distribuirão os elementos da Santa Ceia. Nós devemos receber estes elementos, segurá-los conosco até que todos sejam servidos. Depois que todos forem servidos, participaremos juntos desta comunhão como um só corpo em Cristo Jesus. Louvemos a Deus. Amém.
Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com a Igreja. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor se ofereceu a nós, mais uma vez, pela palavra e por este sacramento. Te agradecemos pelo alimento espiritual, Jesus Cristo, o Verbo, o pão, a videira. Assim nutridos no Teu amor, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos também conhecidos pelo amor. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe o nosso coração, a nossa vida, agora que ouvimos a Sua palavra e participamos desta mesa, desse alimento espiritual. Que haja paz no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que Deus nos coloque nesta semana, ali sejamos portadores da paz do Senhor. Nós vamos saudar, cumprimentar o irmão, a irmã, com a paz de Cristo, sem esquecer aqueles que nos visitam nesta manhã. Tocando. Agora nós vamos cantar. Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim.
Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém. Nós vamos receber a bênção, depois vamos cantar o Amém Tríplice. A letra é muito difícil, né? É só Amém, 3 vezes. Mas eu coloquei errado aí o número. É o 449, não é o 500. 449. Nós vamos orar recebendo a bênção e depois cantamos o Amém Tríplice. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor sobre vocês, irmãos e irmãs, levante o seu rosto e dê a sua paz. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder, a consolação do Espírito Santo repouse sobre vocês, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.
irmãs aqui no templo nesta manhã de domingo, na aula da escola dominical, no culto. É muito bom ter vocês aqui participando conosco no dia santo do Senhor. Também aqueles que participaram conosco, nos acompanharam, cultuaram conosco à distância, servindo-se da tecnologia, da rede social da igreja, nossa alegria também. Esperamos que em breve você venha participar conosco aqui no templo. É diferente, é melhor. Venha participar conosco no templo presencialmente. Quero manifestar mais uma vez aqui a minha gratidão pela vida dos músicos da igreja. Que coisa linda, não é? Nossa equipe de música aqui está ficando muito bonita. O Victor chegou agora aí para dar essa profundidade aí com o violoncelo. Que diferença que faz. Estamos aguardando a Vanessa aqui. Pois é, estamos aguardando. Gratidão a Deus, que Deus abençoe todos vocês, né? Ministério bonito e tão importante na vida da igreja. Irmãos, férias do pastor e aniversário da denominação. Peço as suas orações. Vou sair no meu período sabático, um tempo de repouso, de descanso, a partir de amanhã. Com a graça de Deus, retorno no dia 24. Então estarei ausente nos próximos 3 domingos. E aí eu quero fazer um pedido especial. Claro, nós compreendemos que julho é um mês de férias, muita gente viaja, se ausenta, tira férias do trabalho, aproveita as férias escolares. Isso é bom, é necessário, é compreensível. Mas eu peço aos irmãos e às irmãs, se você não estiver viajando no mês de julho, venha à igreja. Venha à igreja. Se você estiver fora, que Deus acompanhe a sua vida. Mas se você estiver aqui em São Paulo, venha à igreja. Nós vamos receber nos próximos 2 domingos o reverendo Marcelo Camargo dos Santos aqui no culto. Ele vai pregar a palavra de Deus e vai ministrar o sacramento da ceia do Senhor. Vamos honrar o nosso visitante, aquele que vai se preparar para servir a igreja nesses 2 domingos. No último domingo, nós receberemos o seminarista Wagner Aires da Costa. Ele é candidato do Presbitério Bandeirante ao Sagrado Ministério, estará pregando nesse dia. Excepcionalmente não haverá a celebração da Santa Ceia, mas nos reuniremos ao redor da Palavra de Deus. Vamos estar presentes se não estivermos viajando. Igualmente, professora da escola dominical, eles vão se preparar para ministrar as aulas nos próximos domingos. Presbítero Fábio Marinelli, nossa irmã psicóloga Claudete, diácono Guilherme. Eu fiquei curioso, né? Não vou estar aqui para assistir essa aula aí sobre Israel, depois ele vai me falar. Mas são momentos especiais, esses irmãos vão se preparar. Então vamos honrar esse trabalho, esse ministério e vamos participar. Se você não estiver viajando, venha para a aula da escola dominical, venha participar do culto, tá bom? Esse mês é especial não só por causa das férias, né? Por causa do aniversário da nossa igreja, um aniversário diferente, né? Uma data redonda, 120 anos de organização. Participem da semana de oração. Assim que nós tivermos informação sobre a semana de oração, nós vamos publicar no grupo, no boletim da igreja, para a participação dos irmãos e das irmãs. Tragam a sua oferta para a coleta do 31 de julho. Participem do culto do último domingo de julho, dia 30 de julho, aqui na igreja. Acompanhem, participem do culto do dia 31 mesmo. Segunda-feira, dia 31, vai ter culto. É a abertura da reunião da Assembleia Geral da Igreja. O
culto pela internet. O culto vai acontecer em Sorocaba, não é tão longe. Se você quiser ir a Sorocaba, você poderá participar conosco lá. E, claro, o culto do presbitério, no primeiro sábado de agosto. Vamos nos envolver, vamos participar, vamos estar presentes, né, nesse momento especial de gratidão pela vida da nossa denominação. Por fim, eu quero agradecer a todos que participaram ontem da confraternização aqui no salão da igreja, todos que se empenharam, colaboraram, trouxeram doces, comidas, ajudaram na organização do salão, depois ajudaram recolhendo tudo que tinha ficado ali, organizaram o som, prepararam as músicas, dirigiram o momento devocional, enfim, tudo aquilo que foi preparado com a ajuda, com a colaboração, com a participação de muita gente. Então, nossa gratidão a Deus pelos ministérios presentes na vida da igreja. É isto, irmãos e irmãs. Que Deus nos dê um bom domingo, uma boa semana a todos. Eu volto agora no dia 24. Se Deus quiser, retomo as atividades no dia 24 de julho. Vamos todos em paz, que o Senhor nos acompanhe.